Êxodo capítulo 25. Na leitura anterior do capítulo 24, nós meditamos, estudamos e vimos a aliança de Deus com Israel, também Moisés na presença de Deus. Nós fomos para o Novo Testamento, seguindo as sugestões da referência cruzada da Bíblia Almeida Revista Corrigida. Vamos ler também hoje, da mesma forma, da King James, a Bíblia de Estudo King James, e também seguindo as sugestões ou orientações de referências cruzadas da Bíblia Almeida Revista Corrigida. Convido você a pensar comigo, convido você a meditar e examinar as Escrituras nesse momento. As ofertas para o tabernáculo. Então Yahvé orientou a Moisés, 2 pontos. Dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar. Versículo 3. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze. Na versão Almeida Revista Corrigida. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. Vamos acompanhar agora a leitura em 2 Coríntios 8, 12 e depois 2 Coríntios 9, 7. Onde está dizendo 2 Coríntios 9, 6, 7. Está dizendo sobre semeando e colhendo fartura. Lembrai-vos, 2 pontos, abre aspas, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Observemos adágio rabínico, bem conhecido, mas não presente no livro de Provérbios do Antigo Testamento. A doação cristã é sempre uma cooperação com Deus e seu reino, e deve ser espontânea, fruto do amor. As bênçãos decorrentes de se obedecer à voz do Espírito são certas e inevitáveis. Lucas 6:38. Aqui leremos: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa medida será usada para vos medir. Veja só, o cristão não deve censurar, muito menos se entregar aos comentários sobre a vida de qualquer pessoa com o propósito de destruir sua reputação, e levar ao desprezo o seu caráter. O julgamento dos motivos íntimos de alguém, bem como qualquer vingança ou pena a serem aplicadas, pertencem ao Senhor. Romanos 12, 19. Aqui leremos: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, 2 pontos, abre aspas, minha é a vingança, eu retribuirei, fecha aspas, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você montoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 19 ao 21. Vamos voltar. Agora em 2 Coríntios 9, 7, onde vai falar sobre semeando e colhendo fartura. Vamos começar pelo 6. Lembrai-vos, 2 pontos, abre aspas,
Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Eu estou repetindo aqui porque esse é um estudo e, no caso, para nós gravarmos, é importante a recapitulação. Veja só. Aí nós fomos para Lucas 6,38 e agora vamos voltar aqui na recomendação da Bíblia Almeida Revista Corrigida para lermos como referência cruzada 2 Coríntios 8,12. Um pouquinho aqui atrás está escrito: porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Aqui está falando sobre contribuição, contribuir com generosidade. Ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade, independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos 12, 41 e 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios 16, 1, 2. Os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os macedônios. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar de uma hora para outra. Romanos 15, 27. Assim, no futuro, os crentes judeus, abre parênteses, na época necessitados da oferta, fecha parênteses, poderão ajudar os coríntios de alguma forma. Paulo faz referência a Êxodo 16, 18, 19 e lembra uma passagem na vida dos israelitas quando colheram diariamente o maná no deserto. Os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam, enquanto os jovens e vigorosos recolhiam mais. Entretanto, a distribuição era equânime, de modo que o excesso de uns compensava a falta de outros, e todos tinham suas necessidades supridas. Esse é o sentido do termo, entre aspas, igualdade na doutrina bíblica. Veja só aqui, no 2 Coríntios 8, que nós lemos no versículo 12, veja só o versículo 13 que diz: entretanto, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles tenha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Onde nós lemos que o apóstolo Paulo se referiu ali ao maná no deserto. Voltando então, glória a Deus, vamos voltar a Êxodo 25, agora então no versículo 3. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Veja só, essas cores e tons significam realeza e permeiam toda a história bíblica. O azul, púrpura, abre parênteses, roxo, fecha parênteses, eram tintas produzidas a partir de vários moluscos, especialmente o Murex pecten, abre parênteses, gastrópode de concha com grande concentração de cor magenta, tracinho violeta em seu interior, fecha parênteses, que proliferam até hoje nas águas do nordeste do Mediterrâneo. O fabrico de tintas era tão significativo para a economia local que a terra da promessa era conhecida como Canaã, abre parênteses, que significa, entre aspas, terra de púrpura.
O fábrico de tintas era tão significativo para a economia local que a terra da promessa era conhecida como Canaã, abre parênteses, que significa, entre aspas, terra da púrpura, fecha parênteses. Mais tarde denominada Fenícia pelos gregos, com o mesmo significado. Já a forte cor avermelhada do carmesim era conseguida mediante a mistura de ovos com a carcaça de um inseto conhecido como Kermes vermelho, que costuma viver na seiva dos carvalhos e nas folhas do azevinho, especialmente na região mediterrânea. O tecido do linho fino era da mais alta qualidade e muitas vezes de uso exclusivo da realeza egípcia. Era conseguido a partir de fios extraídos de fibras do caule do linho. A expressão hebraica usada no original procede da língua egípcia. Exemplares de linho com um branco impressionante e raro, com uma trama bem apertada de fios trançados, foram descobertos no Egito em antigos túmulos. Alguns desses tecidos têm seus fios tão entrelaçados e fechados que, sem o uso de uma lupa, seriam confundidos com a própria seda. Os tecidos provenientes dos pelos mais longos das cabras eram mais grosseiros e negros, próprios para o uso na construção das conhecidas tendas do deserto. Depois de toda a lã ter sido retirada das peles dos carneiros, eram tingidas de vermelho. O produto final era semelhante ao marroquim, abre parênteses, revestimento de couro para calçados, bolsas, etc., fecha parênteses, de nossos dias, marroquim. O chamado, entre aspas, couro fino provinha de animais marinhos, como a vaca marinha, abre parênteses, mamífero parente do peixe-boi, extinto por volta de 1768 devido à sua caça indiscriminada, fecha parênteses, antes abundante no Mar Vermelho. Continuando, versículo 5: peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Vamos ler aqui na ARC. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos abrir em Hebreus 3:6, por favor, onde está dizendo: Jesus Cristo é superior a Moisés. Vamos ler a partir do 5. Portanto, toda casa, a partir do versículo 4, portanto, toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança do qual nos gloriamos. Olha só, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Glória a Deus, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, abre parênteses, representante, fecha parênteses, e apóstolo, abre parênteses, missionário, fecha parênteses, de Deus para o resgate, abre parênteses, salvação, fecha parênteses, da humanidade. Marcos 6,30, 1 Coríntios 1:1. Repetindo, agora, Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, ou representante, e apóstolo, ou missionário de Deus para o resgate ou salvação da humanidade. Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como aquele que fora, entre aspas, enviado ao mundo pelo Pai.
Marcos 9:37, Lucas 9:48, João 4:34. Veja só, Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia e para guiá-los à terra prometida. Jesus foi enviado pelo Pai para libertar os dominados pelo pecado e pelo diabo, de todas as nações, e conduzi-los ao Sabá do Senhor, ou seja, descanso sabático em hebraico, fecha parênteses, prometido aos que creem. João 1:12. O termo original, entre aspas, casa, aqui significa, entre aspas, família. Vejamos só também. Aqui o termo casa pode ser traduzido como lar. Assim como Jesus, como Deus, é o próprio construtor do lar, sendo que Moisés simplesmente fazia parte dessa casa, Jesus, o Filho de Deus, é o agente e herdeiro de toda a criação e, portanto, tem o direito de mandar. Moisés tinha o direito de servir. O próprio Moisés profetizou acerca da vinda e da obra de Cristo. A casa consiste o povo de Deus em todo o mundo, sua família. Efésios 2:19, 1 Pedro 2:5. Se alguém deixar de perseverar na fé, apenas demonstra que jamais foi de fato crente e filho de Deus. Aquele que se arrepende de seus erros e pecados e não consegue ficar longe do Senhor e de sua família, a igreja, é o filho amado, e seu coração exibe a marca dos eleitos. A prova da realidade da regeneração, está na fidelidade a Jesus Cristo e na obediência à sua palavra. Vamos ler Apocalipse 21:3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, abre aspas, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão meu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Você veja só, desde a libertação do povo de Deus do Egito, que a figura do tabernáculo significa a presença do Espírito de Deus junto dos seus filhos amados. Finalmente, eternamente, agora, essa convivência será perfeita. João 1,14. O Senhor fez de seus filhos reino e sacerdócio, e estes receberam o direito de viver na presença do Pai. 2 Coríntios 6,16. Todos os males, tristezas e dores vivenciados no mundo atual serão superados e consolados no novo mundo onde impera o reino de Cristo. 1 João 3,2. Voltando então para Êxodo 25. Êxodo 25, agora no versículo 5, continuando. Agora no versículo 9. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. A tenda e a arca da aliança. Versículo 10. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. 9. Agora o 10. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Vamos ler Hebreus 9,4, que diz sobre os ritos mosaicos eram imperfeitos. Veja só. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Versículo 4 agora. Onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara. Nessa arca estavam
o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Veja só, o altar de incenso localizava-se no lugar santo. Contudo, no dia da expiação, esse altar passava a fazer parte do Santo dos Santos, por conta da retirada momentânea do véu. Havia, claro, um estreito relacionamento sacramental com o santuário interior e com a Arca da Aliança. Êxodo 45, 1 Reis 6, 22. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava incenso desse altar juntamente com o sangue da oferta pelo pecado para dentro do Santo dos Santos. Esses querubins eram duas pequenas estátuas de seres alados, que formavam uma só peça com a tampa da arca e de pé, e em cada extremidade do propiciatório, feitas em ouro puro, representavam dois anjos da, entre aspas, presença, com letra maiúscula, presença divina, que exaltam e zelam pela reverência e santidade diante de Deus. Era entre essas figuras de anjos que aparecia a glória da, entre aspas, presença, com letra maiúscula, do Senhor. A tampa da arca da aliança era uma placa feita em ouro puro, que se encaixava perfeitamente por cima da arca. Uma vez por ano, exatamente no 10º dia do 7º mês, segundo a congregação de Israel, celebrava o dia da expiação, abre parênteses, guardado pelos judeus até hoje como Yom Kippur, fecha parênteses. O sumo sacerdote aspergia sobre o povo no tabernáculo e sobre a arca o sangue como oferta pelo pecado. Levíticos 16, 14. Apesar de o tabernáculo mosaico estar ultrapassado, continuava a simbolizar, abre parênteses, inutilmente, fecha parênteses, uma volta à velha forma da lei, uma vez que ela não podia livrar em definitivo o ser humano da condenação do pecado. Os sumos sacerdotes levíticos tinham de repetir todos os anos as cerimônias de purificação, mas Cristo, glória a Deus, ofereceu o sacrifício eficaz, pleno, único e eterno. Repito, Jesus Cristo ofereceu o sacrifício eficaz, pleno, único e eterno. Depois de obter a eterna redenção, subiu e adentrou o perfeito santuário celestial. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 14 de Hebreus 9. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja só, este é o versículo chave de Hebreus. Jesus Cristo, ó que nome lindo, Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado na inteireza da sua pessoa, e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo que habita no coração, abre parênteses, tabernáculo, fecha parênteses, dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada. Cristo é o único e suficiente mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade, cuja, entre aspas, promessa com letra maiúscula, é a herança eterna como filhos do Altíssimo. 1 Timóteo 2,5, conforme Jeremias 31, 31 ao 34. Por causa da morte expiatória de Cristo, glória a Deus, essa herança tornou-se realidade para todas as pessoas que creem sinceramente, os chamados em Deus. Romanos 8, 28. Ao entregar-se como sacrifício
e ao aspergir seu sangue sobre o madeiro da cruz e sobre o povo presente perante a lei, pagou totalmente o preço necessário para libertar o ser humano dos pecados cometidos sob a primeira aliança e quanto às violações dos mandamentos mosaicos. Marcos 10, 45. Glória a Deus. Voltando em Êxodo, agora, versículo 10. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Continuando, a tampa da arca, 2 pontos. O propiciatório. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testamento da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Continuando, a mesa dos pães da presença. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, de ouro puro, e cobrirás e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um remate de ouro. Ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas, para que sustentem as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro seus utensílios, 2 pontos, os pratos, as tigelas, o recipiente para incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Versículo 30. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, com letra maiúscula, para que estejam diuturnamente diante de mim. Diuturnamente diante de mim. Continuando, o candelabro de ouro. Versículo 31. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro
seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com um botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Versículo 34. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Versículo 35. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Versículo 36. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de corte, os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Versículo 39. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Versículo 40. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Na outra versão diz, versículo 39, de 1 talento de ouro puro os farás com todos esses utensílios. Versículo 40, atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Vamos abrir em Hebreus 8:5, que vai dizer sobre a aliança em Cristo é superior. Vamos começar do versículo 1. Ora, o mais importante de tudo que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assenta à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Veja só, a expressão, abre aspas, mais importante de tudo, fecha aspas, no original grego tem o sentido de, abre aspas, resumo essencial, fecha aspas. O argumento que vem sendo desenvolvido pelo amor de Hebreus, o argumento que vem sendo desenvolvido pelo autor de Hebreus, tem como base escriturística o antigo texto hebraico de Jeremias 31, 31, 34, e serve para demonstrar que Jesus Cristo, o Messias, é o verdadeiro e único mediador da nova e excelente aliança. O verdadeiro santuário, entre aspas, abre aspas, verdadeiro santuário, fecha aspas, abre parênteses, em grego, ton agion aletines, fecha parênteses, expressa o contraste que há entre o tabernáculo construído por Moisés, mais tarde colocado no templo de Jerusalém por Salomão, 1 Reis 8:4, cópia imperfeita e transitória do, entre aspas, verdadeiro, abre parênteses, perfeito, fecha parênteses, verdadeiro tabernáculo celestial, erigido pessoalmente por Deus e não por meio do homem. O santuário erguido por Deus corresponde ao Santo dos Santos, um espaço absolutamente sagrado, localizado no interior do tabernáculo de Moisés, no qual o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano e por um breve momento, levando consigo o sangue da expiação. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, habita eternamente no tabernáculo celestial e intercede por nós diuturnamente. Agora vamos ler, continuando, versículo 3 de Hebreus 8.
pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Você veja só, Deus escolheu uma família de judeus muito simples e fez que Jesus nascesse em uma tribo não sacerdotal, abre parênteses, Judá, fecha parênteses. Os sumos sacerdotes eram escolhidos entre os filhos da tribo sacerdotal de Levi, Êxodo 25:40. O verbo, entre aspas, apresentar, aparece no texto no tempo presente, o que revela que o templo ainda estava em pleno funcionamento e ostentação. É uma indicação que o livro de Hebreus foi escrito antes da destruição do templo do ano 70 depois de Cristo. Veja só agora, versículo 6. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Em promessas excelsas. Observemos, para concluirmos a meditação. O termo, entre aspas, mediador, no original grego, messites, transmite a ideia de, abre aspas, alguém que fica no meio, unindo duas pessoas com mãos fortes, fecha parênteses. Portanto, há, abre aspas, nova aliança, fecha aspas, abre parênteses, um nome ainda melhor para o Novo Testamento, fecha parênteses, da qual Jesus Cristo é o nosso único e suficiente mediador, é superior à velha aliança ou o Antigo Testamento, estabelecida por Deus mediante Moisés no deserto de Sinai, Êxodo 24, 7 e 8. 1 Timóteo 2, 5. Versículo 13, ao proclamar nova, entre aspas, com letra maiúscula, nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Glória a Deus. Então nós acabamos então de meditar em Êxodo capítulo 25, lendo na Bíblia King James e também na Almeida Revista Corrigida, seguindo as sugestões de referências cruzadas, onde passamos pelo Novo Testamento. Glória a Deus. Se assim Deus permitir, subsequentemente estaremos lendo, gravando, meditando, estudando, examinando as Escrituras no próximo capítulo de Êxodo, que será o 26. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima meditação, se Deus assim quiser.